para a gente poder falar sobre cães, ouvir sobre cães, entender melhor sobre cães, desmistificar algumas situações, de preferência melhorar aquilo que a gente oferece para os cães, porque para cada pessoa, eu sempre digo que é muito diferente. Cada pessoa enxerga ter um cão dentro de casa de uma forma, só que o que não pode nunca faltar é você oferecer qualidade de vida dentro daquilo que você acredita, independente do que seja. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, ou eu sempre que vem a oportunidade eu falo, na verdade, que é independente da forma como você trouxe esse cão para viver com você, seja uma adoção que você fez, seja um resgate, seja alguém que te deu esse cão, seja uma compra, você comprou esse cão ali como você queria. O mais importante de tudo, independente da forma como esse cão chegou até você, é que você precisa sim adotá-lo. E aí quando eu digo adotá-lo, é você considerá-lo mesmo como um membro da família, como a sua responsabilidade, para que você possa educar, oferecer o que tem de melhor para ele, desenvolver as habilidades desse cão, garantir que esse cão fique seguro e seja feliz dentro daquilo que você consegue oferecer para ele, que aquilo tenha qualidade. Se dentro de qualquer momento da situação do dia a dia do cão, da vivência que você oferece para ele, existe uma dificuldade, algo que o cão não sabe lidar muito bem, ou que o cão lida de uma forma ansiosa, lida de uma forma agressiva, temerosa, é nossa obrigação modificar isso. E aí é independente daquilo que você quer oferecer para o seu cão. Se ele está com dificuldade, você precisa arranjar uma forma de oferecer o que você pode, o que você quer, de um jeito bom para o seu cão, com qualidade de vida. E não tem como a gente fazer isso se a gente não conhecer, se a gente não for atrás de informações, se a gente não se preparar. Quando a gente se prepara para qualquer coisa que a gente vai fazer com o nosso cão, principalmente para ter um cão. Quando você se prepara para ter um cão, você vai atrás de informações de como se comunicar com cães, quais as necessidades que a gente precisa atender dentro do local onde você vai estar com o seu cão, seja ele um apartamento, o que eu faço? Se for uma casa, o que eu faço? Se for uma casa de campo, onde tem um quintal, não necessariamente de campo, mas que tem um espaço externo ali, que é da própria casa, o que eu preciso fazer? Como eu preciso apresentar esses locais para esse cão? Como que eu alimento esse cão? Como que eu ensino coisas para esse cão? Quando você se prepara antes, na hora que o cão chega, é tudo muito mais fácil. Muito, 1000 vezes mais fácil. É óbvio que se você não se preparou, o seu cão e você vão passar por algumas dificuldades ali que poderiam ter sido evitadas anteriormente, mas que é o objetivo seu a partir da identificação dessa dificuldade é você melhorar. É você buscar uma forma de realizar aquilo de uma forma melhor para o seu cão, que ele consiga realmente executar, que faça sentido para você e para ele. E não tem outra forma a não ser a gente trocando informações, indo atrás de informações. E eu sempre falo, é por isso que eu faço essa live toda semana, é quando a gente insere na nossa rotina, por mais que seja uma vez na semana, a gente coloca esse hábito de ouvir sobre cães, conversar sobre cães, buscar pensar sobre cães, automaticamente a gente vai melhorando. Isso vai entrando na nossa consciência, no nosso modo de viver. Você começa a enxergar cães na rua, já olha diferente, já analisa de uma forma diferente, mesmo que esteja errado. Eu não quero, e nem é a pretensão que você saiba e acerte tudo de primeira. Seria ótimo, mas eu sei que essa é uma utopia. O ideal é que você entenda que pode melhorar e que precisa melhorar. E o que se faz hoje não é a melhor coisa. Sempre a gente precisa ter isso em mente. Por mais que você entenda, que você ofereça o que é de melhor, você precisa olhar aquilo buscando melhorar. E não tem como melhorar se você não for atrás de uma informação. Então, boa noite a todos. A nossa live a minha live é sempre baseada em situações que são mais atuais. Eu procuro buscar informações, situações que eu ainda vivencio, que eu ainda vejo, que ainda existem, para que a gente possa ter sempre o que tem mais de atual. Para a gente entender que talvez uma coisa que você acha que não acontece mais, ela ainda acontece. Talvez você mesma ainda seja a pessoa que repete isso, que ainda acredita nisso, para que a gente possa realmente melhorar daqui para frente. O que foi no passado, ou a forma como você fazia, ou como você conhecia, sinceramente, não importa. Não importa mesmo, por mais que você maltratasse o seu cão, às vezes até querendo você fazia isso para que ele te obedecesse, agora é a hora da gente fazer o melhor, da gente mudar, da gente fazer aquilo que o cão realmente merece, fazendo sentido para a grande realidade que é você trazer um cão para viver com você,
para fazer parte da sua família. Eu vou colocar aqui, antes de a gente começar aqui, eu vou dar contar algumas situações que tenham a ver com o tema também, para que a gente possa ir adentrando e para que dê tempo de vocês entrarem aí no YouTube, no Instagram, podem ficar à vontade aí e dar as opiniões de vocês. Uma das coisas que eu sempre ouço, isso eu já trabalhei diretamente com pessoas que faziam adoção de cães. Eu trabalhava ali fazendo toda a orientação, uma pós-adoção, né? Que eu orientava as famílias e até na casa das famílias. Quando essas famílias se mostravam dispostas a isso, é óbvio, não tinha custo, só para que ninguém fique pensando que as pessoas não queriam pagar, era de graça esse atendimento. E aí, era muito comum que as pessoas que trabalhavam nessa adoção, eu vou falar trabalhavam, mas muitas vezes eram voluntários, não deixa de ser um trabalho. As pessoas que estavam ali, a orientação que elas passavam para a maioria das famílias que ia, era, olha, esse cão precisa passear 2 a 3 vezes no dia, 40 minutos. Eu estou inventando aqui um tempo, uma frequência, mas é para mostrar que a orientação que era passada, e provavelmente ainda é, porque eu trabalhava diretamente com essas pessoas também, então não era uma coisa específica só daquele local, mas de todo local. Inclusive, quando eu adotei uma cachorrinha, era essa orientação que as pessoas davam. Ó, essa cachorra precisa de tanto de passeio. Ah, ela vai ter tal tamanho, então ela precisa de tantos passeios por causa desse tamanho dela, ela não pode ficar em casa sozinha. Ou outras orientações também, como esse cachorro não gosta de outros cães, não gosta de criança. Independente dessas orientações mais aleatórias, as que sempre existiam eram com relação a passeio. Era pedir para a pessoa passear com esse cão. Se a pessoa não tinha essa disponibilidade, muitas vezes o local até impedia que a pessoa levasse esse cão. Era um dos relatórios, dos questionários, das avaliações que eram feitas, era se a pessoa conseguiria passear com esse cão. Então ainda hoje a gente coloca isso como um critério para se ter um cão em casa ou dentro da sua vida. E é muito comum também, quando a gente fala de pessoas que trabalham com cães, é mais fácil e mais comum as pessoas contratarem profissionais que fazem passeios de cães ou que fazem o pet sitter, que seria ficar com o cão dentro da casa, da própria casa da pessoa, porque as pessoas não querem deixar os cães sozinhos ou sem um passeio. Então isso acaba sendo uma prioridade das famílias, dar um passeio para o cão, não fazer o cão ficar sozinho muito tempo em casa, ou seja, ficar em casa ali sem fazer nada. Então existe ainda, é uma realidade, não é que existe, é uma realidade das famílias que têm cães, pensar nesse passeio, pensar nesse cão ficar sem fazer nada. Então é importante a gente entender tudo isso para que a gente possa oferecer uma qualidade de vida para esse cão, e espero que hoje a gente consiga entender um pouco melhor. O nome da live de hoje é Esse passeio é obrigatório. E ele tanto pode ser entendido como uma afirmação, como uma pergunta. Esse passeio é obrigatório? Ou esse passeio é obrigatório? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Um abraço, Marcão. Desculpa, eu não vi o pessoal que foi entrando. Boa noite a todos. Desculpa a minha indelicadeza aqui. Mas uma boa noite a todos que estão aí. As pessoas que forem entrando, as pessoas que forem saindo, as que tiverem dúvidas, as que participarem também. Sejam todas muito bem-vindas. Muito obrigado mesmo, pessoal. A pergunta que eu coloquei hoje aqui, até me perdi um pouco, para você dar a sua opinião também, é como fazer o cão gostar de passear. Eu deixei essa pergunta aqui fixada para que você possa dar a sua opinião, de preferência no ponto de interrogação aqui, para que depois eu possa olhar a sua resposta e dar minhas opiniões também, a gente conversar um pouquinho sobre isso. Independente de qual seja, não vou julgar, eu vou só avaliar para que a gente possa entender um pouco melhor as opiniões que a gente tem ainda hoje. Então a pergunta é como fazer o cão gostar de passear. Enquanto isso eu vou falando sobre alguns temas específicos da live aqui, para que a gente possa entender um pouco melhor todo esse universo. Todo cão precisa passear? A resposta logo de cara é sim. O cão precisa passear. E o que eu quero dizer com isso? Já que eu estava falando lá no começo que a orientação que se dava para todas as pessoas que iam adotar cães é, olha, esse cão precisa de passeio, você vai passear com esse cão? E agora eu estou perguntando se todo cão precisa passear e logo de cara eu falo que sim. Então por que lá atrás talvez não fosse certo ou era exagero e agora eu falo que sim? Porque a gente precisa, primeiro de tudo, entender o que é o passeio. A partir do momento que a gente entende que o passeio ele é uma questão sensorial para o cão, para que ele possa conhecer ou ter contato com novos cheiros, com outros cheiros, com barulhos, com movimentações, para que ele possa ver coisas diferenciadas,
Quando a gente entende que, ou sentir coisas diferenciadas, pisos diferenciados, né? Uma grama, uma terra, uma lama, uma água, um piso mais frio, um piso mais quente, propriamente dito, quando a gente entende que o passeio é essa experiência sensorial, a gente tem que entender que o cão precisa de passeio. O cão precisa ter contato com essas experiências sensoriais. E aí não necessariamente fora de casa. Essa é a grande beleza de tudo. O passeio a gente precisa entender como algo onde o cão vai ter contato sensorial com diversas coisas diferentes. Se a gente consegue fazer isso dentro de casa, automaticamente o passeio ele é algo para se fazer em casa também. Olha que legal. Então vamos a partir de agora entender, ou começar a entender e modificar, que o passeio é uma experiência para o cão, essa experiência sensorial. Se você consegue fazer fora de casa, ótimo, tudo bem, tá maravilhoso. Desde que tenha qualidade, que seja bom para o cão, é importante que faça isso com o cão sim. Agora, se dentro de casa você consegue fazer isso, faça também. É mais seguro, você tem mais controle. Fora de casa é completamente imprevisível. Por mais que você conheça o trajeto, que você conheça o seu cão, que você conheça as coisas que tem nesse trajeto, as casas, os outros cães, as árvores, as ruas, não importa. Por mais que você conheça, há um nível muito grande de imprevisibilidade e de descontrole. Descontrole? Você não consegue controlar o que acontece fora de casa. Pode haver uma chuva diferente, de repente, um sol muito forte que acontece. Você pode ter barulhos, carros que passam diferentes, helicópteros que de repente naquele dia passou, um trovão, um outro cão que passou que você não estava acostumado a ter aquele cão naquele momento. Então tudo isso é muito descontrolado para a gente, é um ambiente completamente fora do nosso controle. Então se a gente consegue fazer dentro de casa, eu acredito que é o mais ideal, porém todo cão precisa ter essa experiência, de preferência diariamente. E a gente vai entender aqui o que é esse diariamente, qual é a frequência, qual é a quantidade, por que é importante ser todo dia, mas todo cão precisa dessa experiência. Faz parte da apresentação da sociedade para o cão. É você oferecer esses estímulos e garantir que o seu cão fique bem diante da maioria desses estímulos, quiçá de todos os estímulos que ele possa encontrar um dia fora de casa ou dentro de casa. Podem dar a opinião de vocês também, principalmente com relação à pergunta de hoje, que é como fazer o cão gostar de passear. Agora que a gente já falou um pouquinho aqui sobre o que é o passeio, se todo cão precisa passear, às vezes fica mais claro de como a gente fazer o cão gostar de um passeio. Próxima situação. O passeio precisa ser demorado? Quando eu digo demorado, é justamente a intensidade desse passeio, o tempo de duração que esse passeio dura. Que às vezes o demorado pode cair como uma questão de você demorar para fazer o passeio. Então o cão fica o dia inteiro em casa e você só faz o passeio lá no final do dia. E às vezes as pessoas preferem fazer de manhã. Não é essa a questão. A questão é o tempo que você faz esse passeio. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que cada cão, em cada etapa de sua vida, em a cada momento da sua vida, inclusive, ele possui uma disposição. O que é essa disposição? É uma vontade de fazer. É se entregar àquela atividade que você está fazendo. E para tudo, para todos os momentos do cão, existe essa disposição. Quando você entende essa disposição do seu cão, ou seja, principalmente porque você conhece o seu cão, você faz atividades variadas com esse cão, você se comunica com o seu cão, ele se comunica com você, vocês conseguem se entender, minimamente que seja. Você começa a perceber quando o cão está disposto ou quando ele não está disposto. Ou quando ele para de ficar disposto, quando está chegando no limite ali, que ele já não quer mais fazer alguma coisa. Esse é um ponto muito importante para quem tem cão. Para a gente poder entender quais são os limites do meu cão. Qual é a disposição dele, até onde eu posso ir, para que a gente possa trabalhar sempre dentro desse limite. A gente nunca extrapole esse limite. A partir desse ponto é muito fácil a gente entender que essa pergunta de ter um passeio demorado ou não, ela é muito relativa. Ela é muito individual de cada cão. Tem cães que vão ter maior disposição para poder passear, vão ter uma estrutura física, inclusive, de acordo com a alimentação desse cão também, o momento do dia desse cão, para que você possa oferecer esse passeio, de acordo com a temperatura que está, aonde você pretende ir com esse cão. Tudo isso precisa ser colocado na balança, mas eu sempre vou orientar e sempre é importante que você considere
que o passeio ele não pode ser algo que faça com que o seu cão fique cansado. Ou seja, que chegue um momento onde o seu cão não quer mais passear durante o passeio. É importante que esse passeio tenha uma duração para que garanta que quando o seu cão chegue, ele chegue disposto, ele chegue com energia, não que ele chegue cansado, que ele vá direto, que ele se largue no chão, que ele fique ali buscando um descanso, uma água. Todo esse planejamento precisa ser feito e precisa ser baseado no seu cão, naquele indivíduo, o quanto ele conhece o passeio, o quanto ele se dá bem, o quanto ele gosta, o quanto ele tem de energia para poder fazer um passeio, e a gente nunca extrapolar, a gente sempre trabalhar com aquele gostinho de quero mais. Gostinho de quero mais é sempre importante, tá? Para tudo que a gente faz com o cão, ele precisa ficar querendo ainda fazer mais para depois ele ter essa disposição, ele estar afim de fazer de novo. Podem dar a opinião de vocês aqui com relação à pergunta de hoje, que é como fazer o cão gostar de passear. Agora eu já falei algumas coisas aqui, fica até mais fácil da gente dar uma opinião de como a gente faria o cão gostar de passear com essas duas situações que eu apresentei. Mais uma questão para a gente trabalhar aqui, ó. Qual é o objetivo do passeio? Eu coloquei 3 situações aqui, existem outras também, mas eu vou falar dessas 3 aqui. O passeio ele tem como objetivo exercício físico, socialização ou xixi e cocô. Vamos falar de cada uma dessas daqui. Quando a gente coloca exercício físico, quando a gente coloca como objetivo do passeio exercício físico para o cão, a gente precisa considerar que o local aonde a gente vai estar com esse cão, onde a gente vai levar esse cão para fazer essa atividade física, ele precisa ser, primeiro de tudo, um lugar onde o seu cão conhece, sabe os estímulos que tem ali e fica tranquilo diante desses estímulos. Sejam outros cães, outras pessoas, bicicletas, carros, motos, passarinhos, cheiros, árvores. O seu cão precisa ficar tranquilo nesse lugar. Para quê? Para que ele possa focar na atividade física. Para que você dê esse objetivo para ele. Lembra que tudo isso não é algo que o cão nasce sabendo. Não é algo que você roda a roleta da sorte e fala, vou lá fazer um exercício físico com o meu cão que vai dar tudo certo. São situações que precisam ser apresentadas para o cão precisa conhecer esse momento e precisa conseguir e gostar de fazer. Mas quando você estabelece que o objetivo é um exercício físico, você precisa ir praticar essa atividade, oferecer isso para o cão. Então, dentro desse cenário, precisa ser um ambiente onde o seu cão fica muito bem, onde os estímulos externos não vão desconcentrar ou trazer dificuldade e desconforto para o seu cão, para que ele possa aproveitar e gastar a energia dele focado naquela atividade física. Lembra que não é o ideal. O passeio ele não pode ser considerado como uma atividade física, somente para isso. É legal que você, quando queira fazer uma atividade física com o cão, um exercício físico, você vá com ele para um lugar específico para isso. Por exemplo, um lugar onde se faz agility, corrida de obstáculos, se o seu cão tiver condições para isso. Você vai em uma pista para que vocês possam correr, simplesmente fazer uma corrida, ou seja, um lugar onde não tem muitos cães, não tem muitas pessoas, não tem muitos barulhos, ou seja, o foco do seu cão vai ser esse, e você... Nossa, eu não consegui formar a frase. Você precisa garantir que você vá direto para esse local e faça essa atividade, e assim que terminar essa atividade física, você volte. Você não pode juntar duas coisas no mesmo passeio. Tem que ser um passeio específico para atividade física, já que é isso que você vai fazer, é levar o cão para fazer uma atividade física, dentro dessas capacidades, dessas possibilidades do cão, da estrutura física dele, o quanto ele aguenta, dentro daquele gostinho de quero mais, a gente sempre coloca. Então fazer atividade física, é legal que a gente não entenda como passeio. O passeio é aquela experiência completamente sensorial. A atividade física ela é uma coisa muito focada e que o seu cão precisa conseguir ficar focado nela. Ficar focado? É isso mesmo. Socialização. O termo socialização, atualmente ainda, ele é entendido por muitas famílias que têm cães e até quem não tem cão, como uma apresentação do cão para outros cães. É o momento em que o cão vai ter contato com outros cães. E isso simplesmente é a socialização de cães com cães. É uma socialização? É, mas ela é uma socialização específica. É uma parte, apenas uma pequena parte do que é a socialização.
Quando a gente entende que a socialização ela é a apresentação da sociedade para o cão, é a inserção do cão na sociedade, para que ele conheça o que acontece, como acontece, o que ele precisa fazer, para que ele fique seguro, aí a gente começa a entender que o passeio tem que ser esse tipo de socialização. Não é levar o cão para um parque de cães para que ele interaja com outros cães. É para que ele conheça os estímulos, tenha acesso a estímulos variados e fique bem diante desses estímulos. Conheça esses estímulos, tenha contato com esses estímulos, a maioria, o máximo possível que você conseguir, porque afinal de contas, na rua, fora de casa, no passeio, você vai ter acesso a estímulos que provavelmente você terá mais dificuldade de apresentar dentro de casa. Não que seja impossível, porém a gente tem o fator da imprevisibilidade. O seu cão já precisa conhecer esses estímulos para que fora de casa ele seja exposto de forma aleatória e fique bem, e conheça e saiba o que fazer diante desses estímulos, o que se espera dele. É importante que a gente entenda o passeio como uma socialização nesse sentido. É uma coisa muito ampla, para que o cão tenha acesso à maior parte da sociedade dele, como acontecem as coisas ali na rotina dele, naquele ambiente, naquela comunidade onde ele está inserido, para que ele possa, assim, conhecer as pessoas que vivem naquele local, os cães que vivem naquele local, os outros animais, mas principalmente como uma questão sensorial, você apresentar a sociedade para o seu cão. Isso é uma socialização. E aí, dentro desse critério, o passeio é sim um grande cenário para você socializar o seu cão e apresentar o mundo onde ele vive. Que frase de... Uma frase de Miss. Eu ia falar de Miss. Não que seja ruim, muito pelo contrário. Mas é aquela coisa de um mundo melhor, né? A coisa boa, sempre observar a coisa, o melhor de tudo. Não sei porque eu fui partir para esse assunto. E xixi e cocô. A gente considerar o objetivo do passeio como o xixi e cocô. Primeira coisa que eu vou dizer é, o xixi e cocô do cão precisa ser prioridade dentro de casa. O local onde o cão conhece, onde o cão está seguro, que ele pode se colocar nessa condição de vulnerabilidade, que é ficar exposto ali e tranquilo para fazer um xixi, para fazer um cocô. É muito comum que as pessoas que só levem cães para fazer xixi e cocô fora de casa, que o cão faça, eu ia falar parcelado, que o cão faça picotadinho. Ele faça um xixi aqui, um outro xixi ali, ele solte um cocô aqui, às vezes solta um cocô acolá, porque o cão não se sente seguro dentro desse ambiente. Então, quanto mais rápido ele conseguir sair desse estado de vulnerabilidade, para ele é melhor. E ele acaba fazendo esse xixi em pontos variados aí. Então isso pode acontecer sim, não que seja padrão, mas é importante que a gente entenda que passeio não deve ter como objetivo xixi e cocô. Primeiro de tudo, por causa da questão da segurança do seu cão. Segundo de tudo, por causa da higiene. Não da higiene do local para não deixar sujo. Para o seu cão, ele vai acabar encostando partes do corpo dele ali em locais que outros cães de repente fizeram um xixi, um cocô. A gente não sabe a saúde desses cães, a gente não sabe se aquele local tá limpo. E o cão se expor e colocar partes íntimas ali próximo a esses locais pode trazer uma doença para o cão. Então olha como a gente já colocou duas questões aqui para o cão não fazer um xixi, um cocô fora de casa. Terceira situação é justamente porque é muito difícil a gente manter o local limpo quando o cão faz um xixi fora de casa. Você limpar um xixi, é muito difícil a pessoa limpar um xixi, não tem esse costume de levar uma água, algum produto, alguma forma de fazer a higienização de um xixi do seu cão. E o cocô mais ainda. É difícil você tirar todos os resquícios daquele cocô que está ali. Então vai, com certeza, deixar alguma impureza ali, vai sujar aquele local, deixar cheiros que podem incomodar outros cães que são mais sensíveis, que podem apresentar desconforto diante de cheiros de outros cães. Então já coloquei 3 situações para a gente não considerar o passeio como objetivo de fazer xixi e cocô. Caso aconteça por uma falta de planejamento, um desconhecimento da pessoa que não sabe os horários do cão, ou não sabe quando o cão vai fazer um xixi e um cocô, aí é uma outra situação. Mas o passeio ele nunca pode ser como objetivo para o seu cão fazer xixi e cocô. Dentro de casa é o local ideal. O seu cão precisa gostar, querer e fazer dentro de casa, para que você conheça a rotina do seu cão, para que você consiga observar se esse xixi e esse cocô estão saudáveis, não tem nenhuma alteração ali que vai fazer com que você garanta a saúde do seu cão. Então,
é bom a gente entender que passeio não deve ser considerado como um objetivo para xixi e cocô. Fora outras coisas, eu falei aqui só algumas mais focado em saúde, mas a gente também trabalha com comportamento. Quando a gente coloca o cão para fazer xixi e cocô fora de casa, altera o comportamento. Vamos para a pergunta de hoje, vamos ver as opiniões de vocês aqui. Como fazer o cão gostar de passear? Aqui era uma pergunta, mas é para que vocês deem a resposta de vocês. Como fazer o cão gostar de passear? Eu vou dar a minha opinião aqui, e às vezes eu coloco umas situações aqui que, lógico, não refletem muito o que eu penso atualmente, mas que poderiam refletir o que eu pensava antigamente. Fazer festa. Então, para o cão gostar de passear, é importante que eu faça festa com ele, eu esteja alegre no momento de passear, na hora de pegar uma coleira, na hora de colocar uma coleira, na hora de sair de casa, eu agitar o meu cão para que ele fique feliz. É muito comum que as pessoas ainda considerem que o cão precisa estar agitado, ansioso, fora de controle, ou seja, querendo muito ali, puxando coleira, latindo, pulando na porta, para que isso considere uma alegria do cão. Então, aparentemente, o cão gosta de passear. Agora, vamos entender o cenário que a gente criou para o nosso cão. Lembra que o nosso cão está sempre aprendendo coisas com a gente e nós estamos definindo os comportamentos que são ideais para o cão apresentar. Se você estimula o cão num cenário para passeio, numa preparação para passeio, você fala de uma forma mais alta ou de um jeito que o seu cão sempre reage e entende como uma coisa boa, você fica agitada ali, a pessoa fica falando alto com o cão, agitando, chamando e vamos passear, e falando vamos passear, passear, passear. A gente considera para o cão e diz para ele que ele precisa estar naquele estado de agitação, excitação, ansiedade na hora do passeio. Isso não vai fazer com que o cão goste de passear, muito pelo contrário, vai fazer já com que o cão entre no momento de passeio, no processo de passeio, em um estado descontrolado, em um estado onde ele não consegue se controlar, ou pensar, ou processar, ou trabalhar os instintos dele. Ele vai estar completamente fora de controle. Isso é algo que a gente apresentou para o cão. E isso não vai fazer o cão gostar de passear. Isso vai fazer com que o cão reflita o comportamento que você apresentou para ele, ou mostrou para ele, que era o ideal ele apresentar dentro daquele cenário, mas de forma alguma vai fazer com que ele se dê bem no passeio. Inclusive, as chances do seu cão passar por uma situação de dificuldade durante o passeio e não saber como reagir, ou seja, ter uma experiência ruim, porque ele está num estado emocional descontrolado que você propôs para ele, é muito grande. Então o passeio passa a ser uma coisa, eu ia falar penosa, o cão começa a ter dificuldade com o passeio. Só que ele entende que é daquela forma que precisa ser feito. Lembra que eu falei no começo da live, sempre falo, que nem sempre aquilo que o cão está fazendo é algo que faz bem para ele. Pode ser que você apresentou um cenário para ele e ele continua reproduzindo porque ele acredita que é daquele jeito que precisa ser feito. Então ele pode estar sempre num estado de ansiedade, de agitação, de descontrole e você acreditar que está tudo bem. Porém o cão não consegue pensar, o cão não consegue trabalhar os instintos, ou seja, ter autocontrole. Esse é o termo. O cão não consegue ter autocontrole e provavelmente ele vai passar por situações de dificuldade durante um passeio. Ele não vai conseguir lidar com a aproximação de um outro cão, de uma outra pessoa, o estado de ansiedade, o nível de estresse dele já está muito alto. Então isso nunca vai fazer o cão gostar de passear se antes do passeio, na preparação, você começar a construir um cenário para que o cão fique agitado, ansioso, pulando, descontrolado. Então nunca façam isso. A não ser que você queira que o seu cão seja descontrolado. Boa noite ao pessoal que está entrando. O Léo mandou oi, Beto, aqui. O seu Luiz já respondeu. Oi, Léo. Fiquem à vontade para conversar aí. Enquanto isso, eu vou dar... já dei minha opinião aqui sobre a pergunta de hoje, mas é legal que vocês também dêem a opinião de vocês sobre como fazer o cão gostar de passear. A Elo acabou de colocar aqui, ó, dar atenção para ele durante o passeio e não ficar distraído no celular. Isso eu acho que é mais uma situação de como fazer um passeio do que fazer o cão gostar de passear. Também é muito importante que a gente entenda que quando a gente vai fazer um passeio com o cão, é um momento de interação entre você e o cão, para que vocês façam esse passeio. Então, sem dúvida nenhuma, ficar distraído com outras coisas
celular ou olhando para outras coisas que estão acontecendo, lendo livro, qualquer coisa que seja diferente de você olhar para o seu cão, olhar para o local, conhecer aonde vocês vão, você está colocando o seu cão em risco. Está colocando em risco a experiência do seu cão. E isso pode causar grandes problemas futuros aí para o cão sem você perceber, porque afinal de contas você estava distraída, sem saber o que estava acontecendo, a pessoa estava desligada. E é um momento de interação e de um momento em conjunto, é um momento conjunto entre você e o seu cão. Agora a gente fica aqui pensando no dar atenção para ele durante o passeio. Essa atenção a gente precisa considerar, pelo menos na minha opinião, que seja algo como você olhar para o seu cão, reconhecer os comportamentos, os sinais que seu cão apresenta, para que você possa ajudar o seu cão nesse passeio. De repente ele se viu numa situação, e você também, que ele não estava preparado, ou naquele momento ele não queria interagir com algum cachorro, sentir algum cheiro, se aproximar de um barulho, pode ser qualquer coisa. Você entendeu o seu cão porque você estava olhando ele e já conhece o seu cão por interações passadas que você teve com o seu cão, e aí você ajuda o seu cão, você tira ele daquela situação, não fica forçando, vocês voltam, ou o contrário, quando você vê que seu cão quer ir até um local, você permite que ele vá, lógico, dentro de um cenário que você já apresentou e que seja sempre super seguro para o seu cão. Acho que é isso que a gente pode imaginar. E aí eu vou olhar pelo outro lado de dar a atenção para o seu cão durante o passeio, aquela coisa de você querer ficar chamando o cão o tempo inteiro, querer que ele fique perto de você, que ele não vá para longe, e que ele te ouça, que ele te obedeça, que ele te respeite. Esse é um cenário que também, para mim, é muito ruim quando a gente fala de interação com o cão, de criar momentos com o cão ali, porque talvez o cão não esteja preparado para isso. Lembra que o passeio precisa ser planejado. Se você precisou chamar a atenção do seu cão ou fazer com que ele não... tentar impedir que ele fizesse alguma coisa, é porque esse passeio não foi planejado. Você não preparou seu cão antes, não apresentou a sociedade para ele, os cheiros, os estímulos, não garantiu que seu cão tivesse controle e soubesse como se comportar diante dessa situação, que ele ficasse bem, principalmente. E aí você ficar dando muita atenção, querendo falar com o cão, chamar ele, falar com ele, é porque esse passeio não está do jeito ideal, não está sendo bom para você e não está sendo bom para o seu cão também. Então, para o cão gostar de passear, eu acho que nenhuma dessas situações aqui levaria o cão gostar a passear. Talvez você não ficar distraído e sempre olhando o seu cão ali, conhecendo os sinais e ajudando ele a ter um passeio bom. Aí sim, verdade. Agora vamos seguindo aqui. Quando a gente fala de passeio, estamos falando aqui de passeio é obrigatório, a gente precisa entender as necessidades que o cão tem. E principalmente as necessidades que aquele cão, o seu cão, precisa. Que eu digo como necessidades específicas daquele cão. E dentro desse cenário, a gente pode colocar uma alimentação que seja balanceada e adequada para aquele cão, ou seja, de qualidade, o momento, a quantidade, o jeito que o seu cão come, precisa ser muito bom. A atividade física que o seu cão faz tem que ser compatível com aquilo que ele consegue, que esteja dentro da rotina, ou seja, o gasto energético, o consumo energético dele, a capacidade física do seu cão estrutural para fazer um passeio, você oferecer fazer uma atividade física com o seu cão dentro desses critérios. Não é só porque disseram para você que o cão precisava passear meia hora, que você vai passear meia hora com todo e qualquer cão. Às vezes seu cão só quer e só consegue ou só gosta de 5 minutos de passeio. Então é específico para o cão. Você desenvolver capacidades, habilidades cognitivas do seu cão. Fazer o seu cão pensar, entender uma coisa nova, que seja diferenciada, propor desafios para o seu cão dentro das capacidades do seu cão. Ir evoluindo isso gradualmente para que o seu cão possa cada vez ter maior capacidade de interpretar as coisas, de tomar decisões, oferecer um momento de descanso para o seu cão, oferecer um local direito para o seu cão poder descansar ali, oferecer higiene adequada para o seu cão, para que esteja sempre tudo limpo, tudo muito saudável para o seu cão. Tudo isso a gente precisa oferecer como necessidade específica. Então só aqui a gente já entende que o passeio, ele é uma do grãozinho de areia ali, das necessidades que a gente precisa atender do nosso cão. E a gente precisa oferecer isso diariamente. O mínimo que for. Habilidades sociais, a famosa socialização. Todo dia o cão ter contato com uma coisa nova, diferente ou de uma forma melhor. Então a gente precisa entender o nosso cão especificamente. E não ficar reproduzindo fórmulas mágicas ou coisas que você ouviu. Você absorve essas informações e traz para a sua realidade e para a realidade daquele cão. Aí sim a gente fala de qualidade de vida.
Aí sim a gente fala de atender necessidades específicas daquele cão e fazer com que a vida desse cão seja muito boa, seja muito longeva, ele viva muito, viva bem. É isso que a gente sempre busca. Não sei se ficou claro, se vocês sabiam disso também. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês para a pergunta de hoje: como fazer o cão gostar de passear? Daqui a pouco eu vou pegar as respostas aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Enquanto isso, vou aumentar um pouco aqui mais o nosso repertório sobre passeios obrigatórios, o que fazer, o que não fazer. Se o clima estiver ruim, tem que passear? É muito óbvio isso. Eu falo óbvio, mas não é tão óbvio assim. Quando a gente coloca na nossa cabeça que o passeio ele é obrigatório, que se o cão não passear, ele vai estar triste, ele não vai ter qualidade de vida, a gente acaba considerando o passeio como algo que a gente precisa fazer, independente de qualquer situação, independente da circunstância, independente inclusive da disposição do nosso cão, da capacidade que o nosso cão tem de aproveitar esse passeio. Quando a gente considera assim, a gente sempre vai fazer qualquer passeio, a qualquer momento, com qualquer duração, com qualquer intensidade, com qualquer experiência que possa ter para o cão. E aí, a partir desse momento, a gente caiu numa grande armadilha. A armadilha de achar que o cão precisa de passeio todo dia, toda hora, independente do que aconteça. Se você não possui um repertório de atividades para fazer com o seu cão, de atender necessidades específicas do seu cão, com atividades cognitivas, atividades sociais, atividades de descanso, inclusive, se você não faz nada disso com o seu cão, é óbvio que vai sobrar tudo para o passeio. Você vai só considerar o passeio como algo importante. Porém, se o dia estiver chuvoso e o seu cão não conhece uma chuva, ou não gosta de uma chuva, tem medo de chuva, ou seja, ele não conhece, já não é o ideal você passear com chuva. Se está muito sol e o local onde você vai, ou o trajeto que você faz, tem pisos que vão aquecer demais, a ponto do seu cão queimar a patinha, e quando eu digo isso, é muito comum isso acontecer, porque nós estamos sempre com alguma proteção, nós não estamos descalços, passando pela rua ou pelo passeio. Então, o nosso cão está completamente descalço. Então, qualquer temperatura um pouco mais elevada desses pisos, que geralmente são alguns pisos que colocam na rua, ou o próprio asfalto da rua, da calçada, isso pode queimar a pata do nosso cão. Isso já seria um motivo para você não passear se tiver muito sol. Agora, quando a gente fala de muito sol, às vezes o sol direto no seu cão. O seu cão tem uma pele mais sensível, o seu cão não tem uma hidratação muito boa, tudo isso já é um critério para você não passear em dia de muito sol. Em dia de muito frio, é a mesma coisa. Você precisa entender o seu cão, entender a capacidade que o seu cão tem de lidar com o frio. Não é só porque ele tem muito pelo ou ele tem muita gordura. Será que o seu cão já foi exposto ao frio alguma vez? Será que a nutrição ou a saúde do seu cão garanta que o corpo dele consiga superar uma temperatura baixa? Será que ele precisa de uma roupinha ou não? Então tudo isso já é um cenário para a gente entender que o ideal é que você não passeie nessas condições. Quando é algo que está fora da realidade do seu cão, que pode trazer uma experiência ruim ou uma dificuldade para o seu cão, a gente não faz. Então o passeio não é obrigatório e não tem que fazer quando o clima não está favorável para vocês. Você transfere essas situações para atividades dentro de casa, atendendo outras necessidades do cão. Lembra que o passeio é só aquela pontinha bem pequenininha do iceberg. Naquele dia você não passeou, tudo bem, eu vou apresentar e oferecer uma atividade sensorial para o cão dentro de casa. Uma coisa nova, uma coisa diferente, ou até a mesma coisa. Você que precisa entender o seu cão e oferecer isso para ele, mas nunca coloque o seu cão em uma situação desconfortável, para ele principalmente. Às vezes a gente se coloca numa situação de desconforto, vou passear todo dia com o meu cão de manhã, mas não gosto de acordar cedo. Então não faça, coloque uma rotina que faça sentido para você e para o seu cão, para que vocês gostem de fazer. Como fazer o cão gostar de passear? Primeiro de tudo, você gostar também. Como passear, aqui vamos falar de mais uma coisa agora, ampliar um pouco. Como passear com mais de um cão? Ou seja, não é um cão só, você tem mais de um. Aí eu coloquei algumas situações aqui. Você ter 2 pessoas para passear com 2 cães. Você ter 2 guias, ou seja, que seriam as famosas coleiras. Coleiras não. A guia é a cordinha que vai até o cão preso no peitoral, preso no acessório de passeio. Então essa é a guia. Você ter 2 separadas. Ou tudo junto. Você fazer um passeio com os 2 cães juntos, só você, a pessoa sozinha, os 2 presos na mesma guia ali, que seria uma guia unificada. Qual seria o ideal? Ou como fazer isso?
Vamos pensar aqui em 2 pessoas, e aí eu estou falando de 2 cães. Se você tem 3 cães, 3 pessoas, esse sempre será o ideal. Sempre será esse o ideal, porque você vai ter cães que são diferentes, lembra daquela especificidade, individualidade de cada cão? Cães que se movimentam com velocidade diferente, que estão em momentos e disposições diferentes, cães que vão querer parar ou se movimentar para locais diferentes. Então a gente não pode colocar o cão em dificuldade ou a ser uma experiência não tão positiva, impedindo que o cão faça algumas coisas por causa do outro. Ou ao contrário, fazendo com que o cão faça algo sem que ele queira. De repente um dos cães quer ir até uma árvore, ou quer ir até um outro cão, para ficar mais claro. Ele quer ir até um outro cão, e o seu outro cão que está aqui, ele não quer. Qualquer que seja o motivo dele, a gente precisa olhar os sinais, reconhecer, respeitar e dar suporte. Agora, se tá junto ali, ó, você vai junto. Você vai colocar o seu cão nessa dificuldade e fazer ele passar por isso sem que ele queira, ele não estando preparado para isso, ele querendo fazer outra coisa, ele estando desconfortável. Então, quando a gente passeia, o ideal é que sejam mais de uma pessoa, uma com cada cão, para que possa respeitar esse limite, essa velocidade. É lógico que você não vai ficar totalmente separado, mas você vai observando, vai garantindo que os cães tenham acesso ao que ele quer naquele momento, seja uma experiência muito boa. Ó, a gente falando aqui do cão gostar de passear, esse é um grande indicativo, é uma grande forma do cão gostar de passear, é ele ter os momentos dele respeitado, o tempo dele, o limite dele respeitado. Se tem outro cão junto, provavelmente você não vai respeitar, e um dos cães vai passar por dificuldades. Aí agora, 2 guias. Você ter 2 cães, só que você está sozinha, a pessoa sozinha, porém tá um em cada mão. Então se esse aqui quiser ir para lá, tudo bem, o outro fica para cá. A gente vai cair na mesma questão de impedir que um cão faça ou deixe ou não faça alguma coisa, porque a gente não tem essa mobilidade. Mesmo que seja uma guia, aquela guia que fala que é a guia retrátil, ou guia longa, vai. Mas a retrátil é aquela que você vai soltando, o cão vai indo até onde ele quer, e você pode segurar ele aqui. Mesmo que você tenha esse tipo de guia, é pior, porque se o cão estiver mais longe e você ainda tiver um outro cão aqui, tá em outra direção ou fazendo outras coisas, você não vai conseguir dar suporte para os 2. E algum deles vai passar por dificuldade ou não vai ter o seu suporte. Quando ele precisar de alguma coisa ou quando ele não quiser alguma coisa, quiser sair, talvez ele não consiga. Pela distância que você tá, por você não conseguir observar os sinais que esse seu cão apresentou e principalmente os perigos que podem acontecer nesse processo. A distância que o seu cão está de você, muita coisa pode acontecer. Então eu também acredito que quando a gente tem mais de um cão, não é o ideal você passear sozinha, uma pessoa, com 2 guias, uma em cada mão ali, controlando controlando cada um dos cães. Isso não é um passeio de qualidade. Você nunca vai conseguir dar suporte para os 2 cães. Então, para mim, o ideal, por enquanto, é que você tenha mais de uma pessoa para cada cão. E aí a gente coloca tudo junto. Acho que já falei, a gente não precisa nem falar desse, né? Porque o tudo junto é tudo junto. É o cão numa guia só ali, que só separa na frente, eles ficam bem pertinhos um do outro. Você tem eles numa mão só, eles vão no ritmo ali, um puxando o outro, ou um parando, indo. Inclusive agora eu lembrei de um vídeo, só para poder tentar exemplificar aqui ou clarear para vocês. Não lembro a raça dos cães, acredito que eram 2 bulldogs. Mas eles iam andando aqui, ó. Aí esse aqui andava mais rápido, esse aqui virava de lado, e quando o outro passava na frente dele, ele vinha para esse lado. Aí eles emparelhavam. Aí esse aqui acelerava de novo, aí esse aqui passava por trás. E eles ficavam meio que uma dança. Só que o de trás estava sempre em desvantagem, porque ele estava sendo puxado pelo outro. Ele era obrigado, porque a guia estava presa no outro também, ou seja, não importa o lado que aquele cão ia, ele era obrigado a fazer isso. Ou se ele não fosse obrigado a fazer isso, ele podia parar, e aí o outro ia ser penalizado por não conseguir ir até onde ele queria ir, porque foi seguro ali, foi travado pelo outro. Então a gente já entende que só para você ter mais de um cão, esses passeios precisam ser individualizados. Mesmo que você passeie ao mesmo momento com eles, precisa ter uma outra pessoa para poder fazer esse passeio ser de qualidade, para poder observar os cães. Quanto mais cães, mais pessoas para fazer isso com você. Eu vou até dar um exemplo aqui, não, mas mais uma opinião aqui, que eu não coloquei aqui, mas que é importante a gente colocar. Quando a gente tem mais de um cão em casa e a gente vai passear com os cães, por ser uma coisa que é importante fazer com o cão, que não é obrigatório, mas que é legal fazer, desde que seja prazeroso, a gente tem o costume, as pessoas têm o costume de fazer esses passeios juntos. Então vamos lá, vamos passear juntos. Leva uma outra pessoa e faça esse passeio juntos.
Só que é importante, muito importante, que a gente crie individualidade nos nossos cães, para que eles saibam ficar sozinhos, para que eles consigam ficar separados daquele outro cão, para que eles não criem dependência. É muito comum que quando a gente tem dois cães que fazem tudo juntos, que dormem juntos, que comem juntos, que brincam juntos, que passeiam juntos, esses cães não sabem o que fazer se eles estão sozinhos. E isso foi uma responsabilidade nossa, foi algo que a gente criou para mostrar para aqueles cães que eles precisavam estar junto o tempo inteiro. Em algum momento isso vai fazer mal para um dos cães, seja porque o outro não vai poder passear ou porque não vai estar ali, de repente o cão já morreu. Isso pode acontecer. E aí o que acontece com esse cão que ficou? O sofrimento que esse cão vai ter. O que eu estou dizendo aqui não é que os cães não podem não ficar juntos ou se gostar. Não, eles têm que ter esse momento sim. Inclusive a maior parte dos momentos tem que ser interagindo entre eles, respeitando os limites um do outro. Porém a gente precisa dar essa individualidade. Vai garantir com que o cão fique seguro, o cão desenvolva uma capacidade social muito boa, porque ele vai começar a ter essa independência, conseguir tomar as decisões por ele mesmo. Então isso é muito importante. Então sempre que a gente pensar em mais de um cão, a gente precisa pensar em passeios individuais. Em algum momento, de preferência diariamente, ter algum momento ali onde eles façam individualmente, sem a presença do outro. Sem a presença do outro, não quero dizer que o outro vai ficar fazendo fora de vista, mas não participando também. O cão fica dentro de casa, o outro interage com você em outro local da casa, ou até no mesmo local, enquanto o outro só observa. É que essa era uma outra questão, mas eu achei que fazia sentido trazer para cá. A última pergunta que eu coloquei aqui foi: dá para ensinar algo para o cão durante o passeio? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a todo momento o cão está aprendendo alguma coisa. Então é muito comum que às vezes os cães comecem a ter comportamentos que antes não tinham diante de uma mesma situação, porque em algum momento a gente parou de dar a devida atenção para uma atividade e o cão começou a passar por dificuldades e teve que resolver do jeito dele, sem a gente perceber. Então ele acabou adquirindo esse novo comportamento aqui, porque ele aprendeu isso, mesmo que você não tenha ensinado. Então o tempo inteiro o cão está aprendendo coisas. Isso quer dizer que durante o passeio ele estará aprendendo coisas. Só que qual é a nossa responsabilidade, ou qual deveria ser, né, que é importante que a gente tenha essa responsabilidade? É garantir que o cão consiga aprender coisas fora de casa que sejam boas para ele. É óbvio que quando eu falo aprender coisas, ele vai aprender. Por exemplo, ele vai aprender que se um cão chega perto dele e ele não quer ter contato com aquele cão, porém o cão continua vindo, ele pode aprender que ele vai rosnar para esse cão, que ele vai latir, que ele vai morder, esse cão vai sair de perto. Ele aprendeu uma coisa, mas quão saudável para esse cão foi? E aí eu estou falando mentalmente, emocionalmente. Foi saudável porque ele resolveu um problema, mas ele ficar repetindo isso, trazendo esse estresse sempre à tona, isso é muito ruim para o cão, para a qualidade de vida dele. Então ele vai sempre aprender coisas em qualquer momento. No passeio, ele também vai aprender. A nossa responsabilidade, como eu disse, é garantir que isso sejam bons aprendizados, que aumente a qualidade de vida do cão, que melhore seu autocontrole, as suas habilidades sociais, cognitivas. E como é que a gente faz isso? A gente apresenta o maior número de estímulos e de situações e desenvolve habilidades do nosso cão dentro de casa. Porque fora de casa existe um número muito grande de estímulos incontroláveis, em uma quantidade e uma frequência, uma intensidade muito grande. Que se o seu cão não conhece isso individualmente, como trabalhar com um som alto, um som diferente, um cheiro novo, uma movimentação mais lenta, uma movimentação mais devagar, o seu cão não vai conseguir se concentrar e absorver algo positivo durante o passeio. Ele estará sempre em estado de alerta, em defesa. Lembra que quando o cão se vê em uma situação que ele não sabe o que fazer ou não conhece a situação, ele se sente como risco de vida. Ele se coloca em uma questão de sobrevivência, que ele precisa sobreviver. Imagina o nível de estresse que ele vai estar. E aí ele vai aprender isso, que o passeio precisa ter essa energia, que ele precisa ser reativo, que ele precisa reagir de forma exagerada para que possa evitar que as coisas aconteçam, para controlar esse medo dele. Isso ele vai antecipando. Quando você já pegar a coleira, quando você já começar o processo para sair de casa, ele já vai se colocando nesse estado de atenção, de alerta, de medo, de ansiedade, qualquer que seja. E isso tudo a gente ensinou para o cão. Então a gente precisa garantir, antes de tudo, que o cão saiba e conheça os estímulos que existem, sonoros, visuais, olfativos, e também conheça o acessório de passeio.
Quando você coloca o acessório no seu cão, é uma coisa completamente nova. A forma de caminhar com aquilo, uma pressão que acontece, uma cordinha que de repente dá uma pressão diferenciada, o seu cão precisa conhecer isso dentro de casa, estar tranquilo diante desse cenário, para que aí sim ele possa ter condições de fora de casa, diante de estímulos que ele já conhece em alguma frequência, porém estão ali, ele consegue se concentrar. E aí você consegue ensinar coisas novas para o seu cão dentro desse contexto. E aí estamos no ápice da qualidade de vida do cão. É ele conseguir ficar bem diante de qualquer estímulo que apareça, na quantidade, na frequência e na intensidade que for. Esse é o nosso objetivo. Vamos para a pergunta de hoje. Como fazer o cão gostar de passear? Agora, de tudo isso que a gente falou, acho que fica até fácil a gente planejar alguma coisa na cabeça aqui, uma estratégia para fazer com que o passeio seja algo que o cão goste. Aí eu vou dar a minha opinião aqui, ó. Eu vou colocar uma aqui que eu acho bem legal falar agora, que é não cansar o cão. Quando você não cansa o cão, você não ofereceu um desconforto para o cão. Só esse ponto já é o suficiente para o cão querer repetir aquela atividade. Então a gente precisa entender que para o cão gostar de fazer alguma coisa, estamos falando de passeio aqui, mas pode ser qualquer outro tipo de atividade. A gente sempre precisa trabalhar, quando eu digo trabalhar, é a gente manter nessa faixa. A atividade que você fizer com o seu cão ali, a interação que for, a brincadeira que for, a gente precisa garantir que não passe do limite do seu cão. E quando eu digo passar do limite, às vezes a gente fica pensando que é... A gente fica pensando, não, estou falando claramente para que a gente não deixe o cão ficar cansado, ou que ele não fique chateado, ou que ele não canse de fazer uma atividade. Repetir 3 vezes a mesma coisa. É porque na minha cabeça estava funcionando uma brincadeira, o cão não querer mais brincar, é porque ele cansou. Então quando a gente atinge esse limite, a gente disse para o cão que aquela atividade não é tão boa, ou que ele precisa estar cansado para que ela pare. Olha como é ruim a construção que a gente fez de uma atividade para o cão, que deveria ser algo prazeroso para ele. Então toda e qualquer atividade que nós formos apresentar para os nossos cães, seja ela atividade física ou descanso para o nosso cão, a gente precisa garantir que essa atividade comece bem, ou seja, o seu cão saiba o que precisa ser feito, tenha disposição naquele momento, condições físicas, condições emocionais para poder fazer aquilo e queira participar. Então esse é o começo ideal de uma atividade. Se você faz isso com o passeio, já começou bem. Ou seja, o cão fica tranquilo ali na hora de passear, a hora que você pega uma coleira, a hora que você vai colocar um peitoral nele ali, o acessório de passeio, ele sabe exatamente como ele deve ficar, ele consegue se controlar, independente dele gostar ou não, independente dele estar feliz ou não, não é esse o foco. Quando o cão senta ou se acalma para fazer uma atividade, isso quer dizer que ele gosta de fazer. Ele fez questão de lidar com os instintos dele, apresentar o comportamento que ele sabe que vai fazer com que a atividade aconteça. Então, quando ele acalma, ele sabe que a coleira vem e que ele pode passear. Então, se ele faz isso, ele está muito feliz, ele quer muito essa atividade. Porém, ele conseguiu se concentrar, ele conseguiu se controlar, estar no estado emocional mais equilibrado para poder lidar com tudo que vai acontecer fora de casa. Quando você abre uma porta, esse cão não pode sair diretamente, ele tem que esperar, ele tem que sair com você, ou até depois de você, se você preferir isso. Não importa, tem que ser uma situação muito calma e tranquila. Esse é o início do passeio. Durante o passeio, o cão precisa estar tranquilo, o cão precisa parar em alguns momentos para observar, para processar o que aconteceu. Você precisa estar de olho no seu cão para respeitar os sinais que ele apresenta de desconforto ou até de vontade de ir até alguma coisa, ter acesso a algum estímulo. E essa atividade precisa acontecer muito boa. Ou seja, você precisa ter planejado esse passeio, saber onde vocês estão indo, quanto tempo vai durar esse passeio e estar disposta para voltar a qualquer menor sinal de desconforto, para garantir que o desenvolvimento da atividade seja bom. E você finalizar esse passeio enquanto o seu cão ainda está disposto. Só que ele precisa conhecer esse processo, ele precisa querer voltar para casa, ele precisa chegar em casa com disposição e você ainda fazer com que a chegada em casa seja tão boa quanto a saída, que exista algo muito legal que aconteça ali, seja o acesso a um descanso, seja uma outra atividade que você faz em casa, uma outra brincadeira, algum alimento que você vai dar, alguma água que você vai dar para o seu cão, tudo isso precisa ser um cenário muito positivo para o seu cão, para encerrar a atividade. Então, no meu ponto de vista, para o cão gostar de um passeio, ele precisa gostar de todas as etapas, ou seja, ele não pode cansar. Tem que terminar esse passeio com o gostinho de quero mais,
Quando você chega em casa, o seu cão fica tranquilo, deixa você tirar o acessório de passeio, porque vocês vão realizar algum outro tipo de atividade que ele precisa naquele momento, seja descansar, chegar um momento e falar, agora vamos descansar. Mesmo que ele não aparente uma vontade de descansar, isso precisa estar incluído nesse momento, porque as experiências lá fora foram muito cansativas. Por mais que o cão conheça, por mais que o cão goste, ele teve acesso a uma atividade física, ele se movimentou, diversos estímulos sensoriais para o seu cão. Isso cansa muito a mente. E se ele conhece e fica o tempo todo trabalhando para se controlar, para processar, para entender o que acontece, para oferecer um comportamento diferenciado que seja mais tranquilo e prazeroso para ele, ele está muito cansado mentalmente. Então a gente precisa garantir que quando ele chega em casa, ele fique muito bem. Essa chegada em casa seja muito boa, para que ele possa querer repetir mais vezes todo esse processo. Então acho que é isso que é importante a gente pensar para o cão gostar de passear, é ele não cansar. Se você está cansando o cão ou pensa em cansar o cão durante o passeio, vamos repensar. Agora, para finalizar, eu vou apresentar aqui um conceito para que você faça com o seu cão também, independente se o seu cão já passeia, se o seu cão nunca passeou, se é a primeira vez, não importa. Lembra que o importante é a partir de agora, o que você vai fazer daqui para frente. Então é importante que, mesmo que o seu cão não tenha um comportamento que você considera indesejado, que não seja desejável para você durante o passeio, que o passeio ocorra do jeito que você acredita que tem que acontecer. Ou seja, o cão vai tranquilo, ele não se estressa, as experiências são boas, ele chega bem em casa. A gente precisa, de tempos em tempos, para garantir aquele aprendizado, a concentração do seu cão, o gostinho de quero mais, a gente precisa fazer passeios chatos com o nosso cão. Quando eu digo passeio chato, é um termo que eu aprendi, na verdade, quando eu fiz o curso de adestramento, mas que não necessariamente que ele é uma coisa que o cão não quer fazer. Não, ele é chato porque ele não muda. Ele não acontece nada de novidade, ou seja, o seu cão conhece exatamente o que acontece aqui. E dentro desse passeio chato, a gente vai incluir um passeio que eu gosto muito de apresentar para as pessoas e gostaria que todas as pessoas fizessem e conhecessem. Que é você sair da porta da casa ou do local onde o seu cão vive e parar. E ficar ali para o seu cão absorver o que acontece ali, entender o que passou, ficar numa boa, para que nada chegue até ele, para que ele também não vá até nada. E aí vocês voltam para casa. E aí dentro de casa você faz uma atividade legal, oferece uma coisa mais interessante para o seu cão e depois você repete esse passeio. É um passeio que é simples, que é muito rápido, que vai garantir uma experiência boa, porque provavelmente a probabilidade de acontecer algo ruim nesse período curto, nesse local completamente controlado, que é um espaço muito pequeno, nem distante da sua casa é logo ali na saída de casa, vai trazer segurança para o cão, vai fazer o cão ficar bem, vai dar confiança para o cão, vai fazer com que o cão consiga se concentrar diante de estímulos maiores que são apresentados em uma frequência ali, super rápida para ele. Então é importante esses passeios que são considerados chatos existirem no dia a dia do seu cão. Vai garantir muita qualidade de vida para o seu cão, para que ele aprenda a ficar controlado, para que ele fique tranquilo dentro desse passeio, para que ele consiga processar informações sem um excesso de estímulos em cima dele, para que ele saiba a hora de terminar uma atividade, seja uma coisa que se repita frequentemente, até mais de uma vez no dia, até mais de uma vez no mesmo momento. Você colocar o acessório de passeio, você sair de casa, ficar ali na frente, você voltar, tirar o acessório, fazer uma atividade, fazer alguma coisa, colocar novamente, vai. Então aquele tempo que você teria de meia hora para passear com seu cão, você faz 5, 6, 7 passeios chatos com seu cão. E sempre regados de ótimos benefícios. Quando seu cão volta, quando seu cão sai, e cada vez você vai aumentando as coisas que acontecem ali fora. Dentro daquele cenário, você leva uma bolinha, um brinquedo, você procura ensinar um comportamento para o seu cão através de um comando que você já ensinou dentro de casa e vai ampliando essa zona de conforto do seu cão. Isso vai garantir com que o cão goste muito do passeio, esteja preparado, porque cada vez mais você amplia a capacidade desse cão de lidar com coisas novas. Aquela zona de conforto que era segura aqui dentro de casa, ela começa a ampliar cada vez mais. E aí fora de casa é como se fosse dentro. O seu cão vai estar muito bem seguro, tranquilo, confiante, feliz e completamente individual. Completamente. A última palavra mais importante eu perdi e não estou lembrando agora.
o cão vai ficar completamente independente. Essa é a palavra, é isso que a gente precisa pensar sempre. Uma ótima noite para todos, obrigado por terem participado, espero que a gente se veja em breve, na próxima semana, se Deus quiser, para a gente melhorar a qualidade de vida dos cães e nos tornarmos as pessoas melhores amigas dos cães. Uma ótima noite.